fundada como uma monarquia, né? Rômulo funda lá, matando irmão, etc. E a gente viu, teve um período ali com 7 reis, então quem dominava era a nobreza, etc. Não tinha muito... Disse que me disse, né? Era uma hierarquia, uma sociedade bem hierarquizada, tinha uma classe dominante, tinha uma classe dos plebeus que era governada, né? Os governantes e os governados. Aí vamos tendo a principal briga. Depois a gente tem a queda da monarquia, instaura-se uma república, né? Mas que a república quem instaura é um golpe da oligarquia ali, quem seriam os nobres que derrubam o rei, instauram uma república, e agora começa, depois disso tem as guerras as guerras não, né? Mas assim, a disputa política entre os plebeus e os patrícios, né? Os patrícios sendo vou dizer assim, os descendentes dos nobres, e os plebeus, o povão. Então fica o povão lutando para ter mais poder, né, participar da vida política, como república, etc. E eles se inserem na vida política, né? Tem algumas passagens ali, né, desde a lei das 12 tábuas, os Sim. os plebeus poderem concorrer à cônsul, eles começam a ceder, né? Os patrícios, depois que viram Uma abertura, né, uma velho? abertura, e começa eles ali. Quando os plebeus ganham espaço, é quando Roma começa a se expandir, né? Você precisa de mais exército, essa é a mesma história. Exato. E aí, conforme teve essa expansão, vamos dizer que essa é a briga principal ali entre patrícios e plebeus, que seriam mais ou menos entre nobres e não nobres, que era mais ou menos isso, que quanto espaço cada facção vai ter dentro ali do Estado romano, e essa foi a toada principal. Só que agora, depois passados séculos aí que a República foi estabelecida, e séculos de expansão romana, essa dinâmica foi mudando. Porque agora, como os plebeus já estão muito tempo na vida pública, e também, né, Roma já é aqui quase 400 anos de república, então já tem muito plebeu rico, já começa a mudar, que não necessariamente é a sua linhagem que vai dizer se Sim, você está bem ou não. existe uma ascensão social que acaba brigando com uma ideia aristocrática familiar. Isso, eu não diria tão aristocrática ali, talvez mais meritocrática Não, até. a meritocracia começa a influir na ideia de passar por nome, entendeu? Cara, eu não diria que foi assim. Eu acho que isso foi imposto, até pelas guerras púnicas que a gente passou, que Aníbal vai matando gerações e gerações Aham. da De liderança romano. romana, e quem realmente ia subir, que eles vão ter que ir abrindo espaço também para novos. E assim, o que se consolida ali, né? Depois disso, tem muito plebeu rico, tem muito patrício rico, tem patrício que ficou pobre, mas usa o nome para se ligar à família, às plebeias em ascensão, e assim, muda um pouco a dinâmica, porque não é muito mais se você teve um passado, né, aristocrático, que vai necessariamente dizer que você vai ter terra ou não. Isso teve muito plebeu que ascendeu, porém ainda fica assim uma elite muito pequena. Né? 1% da população que está acumulando muita riqueza, independente se eles tinham uma origem patrícia ou não, e os outros 99 estão numa pior, vou chamar assim, né? E o que acontece aí, aí tem esses dois movimentos, né? Chega muito escravo e tira o trabalho do cidadão romano. Uhum. Né? Quem tinha posse estava no exército, está perdendo posse para os latifundiários, que agora tem muita terra, muito escravo, consegue ter um preço muito mais competitivo, etc. Tem muito mais mercado consumidor, porque agora deixa eu me dar uma república, mas assim, um império, né? Uma área administrativa tão grande, cara, tá sempre acontecendo alguma coisa. Ah, teve uma seca lá na Península Ibérica. Pô, vou vender meu grão lá porque eu vou lucrar mais. Lá tá inflacionado, não preciso vender na Itália mais. Então começa assim, ter várias coisas que a pré-elite tira vantagem, começa a acumular muito mais riqueza, e quem ficou para trás não tem nenhuma maneira de ascender mais, porque a maneira que o pessoal muito ascendeu também do plebeu foi com expansão, porque quando você está expandindo e você vai dominando novas cidades, novos impérios, você captura escravo, você captura, né, espólio, ouro, prata, você vai. Quem Terra, gado. quem é sagaz vai fazer desse dinheiro mais dinheiro. Mas os romanos não eram famosos por ser sagazes mercadores ou por. Não, eles eram famosos por ser sagazes guerreiros. Os caras faziam isso. Então, assim, era poucas pessoas que realmente conseguiram tirar proveito, tanto por não ser vou chamar assim, o cacuete deles, e por também já ter uma estrutura estatal, legal, que acaba privilegiando, né, é o normal, a classe que domina ali.
Então, o Tibério Graco, que era um cara patrício, de família nobre, ele teve um evento lá, que ele lutou numa guerra na Espanha, e quando ele está voltando para Roma ali, uma rebelião pequena, ele vai passando e vendo o grau de pobreza dos romanos, e ele fica extremamente chocado. Ele fala, cara, alguma coisa está muito errada aqui. Como é que a gente dominou o mundo e por onde eu passo só tem miséria, né? Tirando ali um caldinho de gente que tá super bem obrigado, o resto ele começa a ficar assim completamente abismado. E também por questões políticas ele percebe o quê? Tem muito cidadão romano que pode votar, que tem direito a voto, que ficou na merda. E isso é uma boa plataforma política, você trazer mensagem para quem ficou de fora, para quem Ele achou um público-alvo. achou um público-alvo. Assim, não é só sagacidade política, realmente, assim, pelo menos as fontes indicam que isso era uma coisa que realmente incomodava ele de fato, não era tipo, só para pretensão política. Só por pretensão política, era um pouco dos dois, lógico, ele vê, tem até, assim, tem um caso que deixa o Tibério Graco muito famoso, é porque ele estava lá na Espanha, porque, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque essa é uma guerra tão, assim, pro grande esquema das coisas pequenas, mas assim, teve um exército consular que foi capturado por uma tribo ibérica lá na Espanha e fizeram de refém 20 mil caras, inclusive pegaram um cônsul, uma coisa assim absurda, e foi o pai do Tibério Graco que consegue fazer um acordo, que tinha bom relacionamento com essa tribo, e os romanos estão tentando negociar para trazer esses caras de volta, ou fazer um acordo com aquela tribo que está com 20 mil soldados capturados. De novo, agora ainda só todo mundo que tem posse. Qual é o tamanho dessa tribo, né, cara? Capturar 20 mil caboclo. E assim, 20 mil e é todo mundo ainda aqui, tem posse, que tem coisa, então é pessoas que importam, não é, pega... Então assim, tá, e o Tibério Graco que consegue trazer esses caras de volta. Quando ele chega de volta... Tibério ou o pai dele? Fiquei na dúvida. Não, desculpa, é o Tibério Graco mesmo que consegue trazer esses soldados de volta. Os ibéricos que capturaram esse cara exigem que seja o Tibério Graco que negocia com eles, porque eles tinham um bom relacionamento com o pai do Tibério Graco, que se não me engano também chamava Tibério Graco. Mas assim, eles tentam ali, essa tribo assim, eles capturam, eles tentam fazer um acordo com os romanos traem essa tribo, e aí eles conseguem vencer essa tribo, vence os romanos e captura os 20 mil soldados. Então eles estão assim com a faca na mão, vocês me traíram, né, eu tô com um exército teu na mão, e aí os romanos tentam negociar e eles falam, não confio em vocês, porque olha, a gente fez um acordo com esses caras que a gente capturou, os caras traíram a gente, então eu quero o Tibério Graco para negociar porque a gente confia nele, né? Esse cara tinha ali acordos e etc, com o pai dele, e ele vai lá porque, né, ainda era aquela coisa de pai para filho, E aí ele consegue negociar com os caras e libertar. Só que quando o Tibério Graco volta para Roma, o que acontece? A elite romana odeia o Tibério Graco, porque assim, cara, como é que tu foi negociar? Foda-se que a gente perdeu 20 mil, deixa os caras morrer lá. E assim, é Roma, cara, que é militarismo. Como é que tu perdeu, é culpa do perdedor, se fode, vai a família dele que desonra, mas Roma fazer um acordo com uma tribo bárbara, a gente pagar resgate, porque assim, o acordo é pagar resgate, né? A grana. A gente pagar resgate para bárbaro. Você é louco, então a elite romana, que ele achou que chega em Roma e falou, pô, vou, né? Ou que eu matei a pau. Tibério, não fode, Tibério. Odeia ele, assim, aí ele cai em desgraça com os seus pares, né? E aí, só que o que acontece? Esses 20 mil soldados que estavam presos, tinha família. Essas famílias que a família... Nossa, aí onde ele passava... Seu Tibério agora, né? Caralho, ele passava nas ruas, em Romos Popular, assim, o pessoal que era, né, não era o que estava no Senado ali, nossa, aplaudia ele, nossa, onde ele ia, ele virou astro. Isso sobe um pouco na cabeça também, que ele vê que, assim, cara, é mais ou menos, ele toma essa proporção política, é o seguinte, para, sei lá, o Senado nessa época em Roma tinham 300 pessoas, para 300 que jogam pedra em mim... Tem 20 mil não, 20 mil vezes as famílias, Tem 100 mil família estendida, que naquela época você resgatar alguém de uma família não era só tá louco, o pai, não. era o tio, o avô, a esposa, 3 concubinas, tá louco? Então, Quando você dá assim, 25, acabou.